As 100 melhores histórias da Bíblia. 6. Abraão e o resgate de Ló. Abraão é até hoje tido entre judeus, cristãos e muçulmanos como o pai dos crentes. Ninguém simbolizou tão bem como este patriarca hebreu a virtude da confiança e da submissão aos decretos divinos. Descendente direto de Sem, um dos filhos de Noé, e de Eber, do qual derivou o termo hebreu, Abrão, que como se verá passou a se chamar Abraão, era filho de Taré, um descendente de Noé que se tornara idólatra, ou seja, passara a venerar outro deus que não o Deus de seus antepassados. Vivendo na cidade babilônica de Ur, localizada na margem ocidental do rio Eufrates, Abrão, que quer dizer pai exaltado, cresceu sob o ambiente materialista dos grandes comerciantes caldeus. Isto não impediu, contudo, que procurasse desde cedo informar-se sobre o velho Deus de Noé, pois ainda eram bastante vívidas as histórias que os velhos contavam sobre ele. Por favor, fale-me mais sobre Deus, dizia o jovem Abrão a Taré, seu pai, na tentativa de compreender melhor aquele ser misterioso do qual tanto ouvira falar. Seu pai, no entanto, totalmente comprometido com a adoração aos deuses de Ur, expulsava o filho de sua presença todas as vezes que ele vinha com o mesmo assunto. "Lá vem você de novo com essas bobagens", dizia o velho, envolvido nos seus negócios. "Esqueça suas devoções e vá ganhar dinheiro. Veja, lá está chegando uma nova caravana de mercadores." Abrão, contudo, dava logo um jeito de safar-se do meio daquela balbúrdia, onde homens exaltados regateavam um dia inteiro por uma mísera moeda, e ia procurar um lugar sossegado para oferecer seus holocaustos em paz ao único Deus que considerava verdadeiro, o Deus eterno de Noé. Abrão era casado com uma mulher chamada Sarai, a qual, embora bela e honesta, era estéril. Então um dia seu pai, o velho Taré, decidiu deixar a cidade de Ur e estabelecer-se em Harã. Para tanto levou consigo o filho Abrão, a nora Sarai e o neto Ló, filho de Arão, irmão de Abrão. Os 4 chegaram à nova cidade, e ali Abrão viveu com sua esposa, mais o pai e o sobrinho, até completar 75 anos de idade. Seu pai morreu nessa mesma cidade aos 205 anos. Abrão, mal visto sempre por causa de sua fé, considerada ultrapassada e inconveniente, não mudou nunca seus hábitos, adorando seu próprio Deus a seu modo, até que um dia, sentado em frente à sua casa, recebeu para seu tremendo espanto um chamado dos céus. "Deixa a tua casa, a tua família e os teus bens, Abrão, e parte para a terra que vou te mostrar", disse a voz misteriosa. "Deixar tudo? Leva contigo apenas a tua mulher e o teu sobrinho. Eis que decidi tornar-te pai de uma grande nação", acrescentou a voz com grande autoridade. Abrão não precisou escutar mais. Alguma coisa lhe dizia desde sempre que um dia receberia algo parecido com este chamado. Agora que ele se concretizara numa ordem expressa, Abrão não esperou mais um único segundo para fazer suas malas e partir, mesmo com a severa oposição do obtuso Taré e dos demais parentes. O verdadeiro motivo da partida, entretanto, ele só revelou à sua mulher e a Ló, o seu sobrinho. "Vamos, Sarai, partamos", disse a esposa. "O Senhor decidiu curar a sua esterilidade, mas muito longe daqui." Influída por essa promessa, Sarai concordou imediatamente e logo, montada sobre um burrico, partia com seu marido e sobrinho e a esposa deste para a terra distante de Canaã. Foi uma longa viagem aquela a qual os 4 emigrantes tiveram de se submeter para alcançar o lugar prometido. Depois de chegar a Siquém, lugar que os filhos de Jacó haveriam de celebrizar tristemente muitos anos depois, junto ao carvalho de Betel,
Abrão recebeu outra visita do Senhor, que lhe disse: É esta terra que prometi a ti e à tua descendência. O patriarca ergueu um altar em louvor a Deus e seguiu adiante até alcançar os campos de Mambré, e bem depois o vale do Negueb, já nos limites do Egito. Ali reinava grande fome, e por isso decidiu ir até a cidade do faraó para encontrar guarida. Antes, porém, resolveu prevenir sua esposa. Sarai, querida, precisamos combinar uma coisa, disse ele, olhando-a com severidade. Talvez você não saiba, mas o faraó é senhor de tudo quanto entra nas suas terras. Uma vez que chegue ao conhecimento dele que você é uma mulher de grande beleza, tudo fará para tirá-la de mim e colocá-la em seu harém. Sarai arregalou os olhos de espanto. O que um faraó iria querer com a esposa idosa de um homem de 75 anos de idade? Deus, porém, havia feito com que, apesar da adiantada idade, ela mantivesse toda a sua antiga beleza. E assim, não eram poucos os homens que ainda a cobiçavam. Entendido isto, faremos então o seguinte, continuou Abrão. Em vez de minha esposa, você dirá a qualquer um que indagar que é minha irmã. Irmã? Disse ela com um sorriso. Exatamente. E isso me livrará do harém do faraó? De modo algum, isso apenas evitará que seja morto, pois é costume nessa terra de ímpios matar-se um homem para tomar sua esposa. Sendo minha irmã, os seus raptores me deixarão em paz, e eu poderei tramar a sua libertação. Deverei então coabitar com o faraó? O Senhor não permitirá, mas deverá fazer parte do seu harém por um tempo que, espero, seja o mais curto possível. E tudo se deu como Abrão dissera. Sarai terminou sendo levada para o harém do faraó, e lá esteve como legítima prisioneira, enquanto seu marido, que os tolos tomaram efetivamente por seu irmão, foi cumulado de benesses pelo soberano. Mas Abrão queria mesmo era sua esposa de volta, e por isto tratou de pedir a Deus que a livrasse das mãos daquele bárbaro governante. Logo obteve sua resposta, quando uma praga irrompeu nas margens do Nilo, levando a miséria e a doença a todo o país. Desconfiado de que aquela estranha mulher recém-chegada tinha algo a ver com a desgraça, o faraó mandou chamá-la diante de si. Quem é você? Disse o faraó, o qual inexplicavelmente ainda não conseguira coabitar com a bela esposa do homem de 75 anos de idade. Sarai explicou francamente, dizendo quem era e qual a razão da praga que infestava o Egito. Traição e feitiço, disse ele. No mesmo instante, aterrorizado daquela presença ao mesmo tempo sedutora e repulsiva, ordenou que ela fosse imediatamente devolvida ao esposo. Levem essa demônia, disse o faraó, cobrindo o rosto com um manto real. No mesmo dia, Abrão e Sarai deixaram as terras do faraó, nas condições de exilados perpétuos. Repleto das riquezas com as quais o faraó o havia acumulado, e as quais não tomara de volta, no temor de que nova desgraça sobreviesse ao Egito, Abrão retornou com os seus para os campos de Betel, em Canaã. Aqui seremos todos felizes, disse o patriarca, tão logo seus pés tocaram a terra prometida. Infelizmente, não o foram, pois logo a discórdia estalou entre Abrão e seu sobrinho Ló. Este, tendo se tornado insubmisso às ordens do tio, influenciado talvez pelas opiniões de sua esposa, logo começou a fazer exigências descabidas, querendo ficar com as melhores terras e a melhor parte dos tesouros arrecadados no Egito. Por fim, a coisa evoluiu a tal ponto que os pastores de um e de outro se desentenderam violentamente. Ló, meu sobrinho, precisamos acabar de vez com esses desentendimentos, disse um dia o seu tio apaziguadoramente. Uma vez que não podemos estar juntos sem rixas contínuas, deixo a você a liberdade de escolher a parte dessa terra que mais lhe agrada. Se escolher o norte, irei para o sul. Se escolher o sul, irei para o norte. Ló gostou imensamente da ideia.
tomando o rumo do Oriente, não se fez de rogado e apossou-se de todas as terras férteis do Jordão, restando a Abrão as terras de Canaã. Mais tarde, Ló estabeleceu-se em Sodoma, onde 2 desastres o aguardavam. Abrão, estabelecido em Hebrom, ergueu ali o santuário de Mamré, onde recebeu novamente a visita do seu Deus, o qual renovou as promessas anteriores acerca da terra, em que já estava e de sua descendência, e outra vez declarou que viria a ser tão inumerável quanto os grãos de areia que recobrem a terra. A primeira das 2 desgraças a aguardarem Ló se desencadeou pouco tempo depois que ele se estabelecera em Sodoma. 4 soberanos de pequenos reinos próximos decidiram fazer guerra a Sodoma e a outros pequenos reinos adjacentes. Houve vários combates em toda a região, que se tornou assim assolada pela guerra. 4 reis combatiam aguerridamente contra 5, até que os primeiros obtiveram finalmente a vitória sobre esses. Os reis de Sodoma e Gomorra acabaram presos nos poços de betume que havia naquela região, como em verdadeiras armadilhas, e viram seus reinos serem pilhados pelos invasores. Abrão, enquanto isso, continuava entregue aos seus afazeres, até que um fugitivo chegou certo dia para anunciar a queda de Sodoma e dos reinos aliados. Mas, muito pior que isso, trazia uma notícia ainda mais infausta. Abrão, senhor das terras de Canaã, disse o mensageiro, esbaforido, seu sobrinho Ló foi levado com sua família e os bens como mero despojo de guerra. Sem pestanejar, Abrão correu imediatamente a reunir homens. O que pretende fazer? Disse a sua esposa Sarai, atemorizada. Naturalmente que irei resgatar meu sobrinho das mãos dos reis perversos, disse ele em meio aos preparativos. Mas Abraão, e a promessa? Disse a velha esposa, temerosa de que ao perecer seu marido nessa temerária expedição, se acabassem todas as suas esperanças de ser mãe da progênie eleita. O Senhor estará à minha frente, replicou ele. Logo, Abrão tinha reunido 318 homens, poucos em comparação com a missão arriscada, mas prontos para o que desse e viesse. Meu esposo, são só 319 homens, incluído você. 319 e mais Deus, disse Abrão, afivelando o cinto. Somos, portanto, ampla maioria, minha doce Sarai. Junto com o seu pequeno exército, o velho patriarca marchou para a direção de Dan. Como estivesse em inferioridade numérica, resolveu fazer uso do velho estratagema da surpresa. Depois de dividir seus homens em 2 grupos, deu início ao assalto, que resultou bem-sucedido, perseguindo os 4 reis inimigos até Obá, que fica ao norte de Damasco. Abrão sagrou-se vitorioso, naquela que foi a primeira guerra patrocinada pelo Senhor dos Exércitos. Depois de tomar a cidade onde estava aprisionado seu sobrinho, libertou-o, levando-o consigo de volta a Sodoma, juntamente com suas riquezas, das quais se decidiu a não tomar para si uma única moeda. No caminho de volta, na altura do vale de Chavé, Abrão encontrou-se com o rei de Sodoma e seus aliados, que também retornavam da áspera campanha. Salve, Abrão, disse o rei de Sodoma. Aqui tenho comigo Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote de Deus, o Altíssimo, que o abençoará. Melquisedeque, segundo se dizia, era sacerdote de Javé, embora haja quem afirme que o Deus que ele adorava era outro, porém quase idêntico ao Deus de Abrão. De qualquer forma, Abrão aceitou a bênção do sacerdote supremo de Salém, que ficava no ponto exato onde hoje se encontra a cidade santa de Jerusalém, que este lhe ofertou sob a forma de pão e de vinho, reconhecendo assim, de maneira algo profética, a importância que Abrão tinha perante a sua divindade. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou às suas mãos os seus adversários, disse o velho sacerdote, impondo as mãos sobre os cabelos brancos do velho peregrino,
convertido subitamente em guerreiro. Agora, tome a sua parte nos despojos, disse o rei de Sodoma alegremente. Abrão, entretanto, dando voz à sua decisão, tornou explícito seu desejo de nada pegar para si. De ninguém tomarei sequer uma correia de sandália, disse ele com altivez, de modo que ninguém poderá dizer que enriqueci às suas custas. Que meus auxiliares diretos tomem o que julgarem justo e necessário para si próprios. Abrão foi recompensado por seu Deus com mais uma renovação de sua promessa, pois ele parecia fazer questão de lembrar sempre ao seu servidor que não o esqueceria jamais. Nada temas quanto à tua parte, disse o Senhor, pois ela te será alcançada. Dessa vez, contudo, Abrão se permitiu argumentar. Mas que coisa devo esperar, Senhor? Se não tenho filhos e o único herdeiro de que disponho é o meu criado Eliezer? Não será, de certo, o teu mordomo quem herdará a tua descendência? Retrucou a voz divina, mas um ser que sairá de tuas próprias entranhas. Então, Deus chamou Abrão para fora de sua tenda. Estás vendo todas essas estrelas que espalhei sobre o firmamento? Podes me dizer quantas há? Pois nesta mesma quantidade serão os teus descendentes. Abrão contemplou extasiado o grande manto estrelado, que se estendia acima de sua cabeça e sentiu-se reconfortado. Não, o Deus que me fez sair de Ur e atravessar os inóspitos desertos para tomar posse dessa terra, que em seu nome herdei, não irá igualmente faltar nessa outra promessa, disse ele, repleto de confiança. No dia seguinte, Deus ordenou a Abraão que lhe fizesse uma oferenda de animais, o que o patriarca prontamente cumpriu. Depois disso, Abraão sentiu um profundo cansaço tomar conta de seus membros. Uma treva desceu sobre os seus olhos e ele escutou outra vez a voz divina. Tua descendência errará numa terra que não lhe pertencerá. Durante 400 anos, ela será escravizada e oprimida, até que a libertarei dos seus opressores. Quanto a ti, terás uma velhice feliz, antes de seres sepultado. Enfim, na 4ª geração, teus descendentes voltarão para cá.